Doutora, antes de ler a pergunta aqui da Lidiane Vininski, que ela, como eu falei, não é só superchat que a gente tá lendo. Entrando nessa parte do animal, todo mundo que vem aqui que fala sobre espiritualidade, eu tento entrar nisso aqui, porque eu sei que algumas pessoas acompanham mais A, mais B, mais C, mais D, e eu acho que isso pode se fazer bem pro coração das pessoas. Qual que é a vida dos animais pós-morte? Olha, Vamos graças supor, a Deus eles são amparados. Como a senhora disse, a senhora adora gato. Adoro bicho, É, adoro mas bicho. a senhora disse que você teve 33 gatos. E 8 cachorros de uma E vez 8 só. cachorros. O gato faleceu, né? O cachorro morreu. Como é que funciona esse desencarne dele? Da mesma forma como você tem espíritos de equipes para que vem fazer o desencarne do humano, tem equipes que fazem o desencarne do animal. É muito mais fácil porque ele não fica pensando, ele às vezes nem sabe que morreu. Mas ele tem muito apego à vida física. É o que ele conhece. Sim. Tá? Então, às vezes, eu já vi acontecer isso. Cachorro ser atropelado, o corpo cair e ele continuar correndo. Nem percebeu o que aconteceu. O descolamento é mais rápido. Mas tem equipes socorristas. Então, eles não ficam a desamparo, não. Eles são levados para lugares específicos. São colônias para animais onde eles recebem... esses animais que sofrem torturas de humanos, essas coisas abissais que nós somos capazes de fazer, eles são colocados em locais de regeneração onde encontram espíritos extremamente bondosos que dão para eles acolhida. Entendeu? Então, assim, não há abandono de forma alguma. Agora, o animal não precisa de um período longo para voltar a encarnar, tipo 50, 60 anos, que é o normal para nós humanos. Às vezes você desencarna aqui, semana que vem você está encarnando aí numa forma animal seguinte. Caramba. Porque você tem que evoluir. É quantidade mesmo. Mais rápido, bem mais rápido. Entendi. Legal isso, legal. E pode acontecer dele voltar para a mesma família? Pode. Quantas vezes você não perde o seu animal amado, né? E aí você vai ver um filhote, aí, nossa, tem os mesmos hábitos da minha cachorrinha. Se apaixona e pega. Eu vou te falar, durante muito tempo, eu tive um problema de não pegar bicho nenhum. Porque eu não queria sofrer com a dor da morte, porque eu sei que, cronologicamente, ele tende a morrer antes que eu. Né? E eu não queria. E a vida... ela se desenha, eu tava falando isso pra minha noiva esses dias, né? Como ela se desenha de uma forma que às vezes você não tem como explicar. Tinha um programa, isso aí é uma história minha, vou contar aqui pra você entender. A gente ia fazer um programa aqui com o Fábio Arruda, que é aquele que foi da Fazenda, era consultor de etiqueta, da Record, Fábio Arruda. E aí teve que desmarcar o programa, e aí a gente fez o programa com uma outra pessoa, e eu marquei o Fábio Arruda pra um outro dia, né? O que acontece? Um certo dia a gente tava chegando em casa, normal, acho que era um domingo, e a minha noiva viu um gatinho desse tamanho assim, ó, na porta de casa, olhou pra ela, não sei o que, e ela, se apaixonou. Mas assim, ela sabia que eu não queria bicho, então eu coloquei em casa, dei um pouco de ração que dá minha mãe tem gato, dei ração, e deixei ele ali na areazinha de casa e com acesso pro corredor, porque provavelmente era de alguma casa ali próxima que eu queria, né? E ele foi embora, sumiu no outro dia. Eu passei, os 3 dias que passou, eu passava pela rua de casa e eu ficava olhando pra ver se eu achava o gato. Porque bateu na minha cabeça, não era pra ter deixado ele embora. Beleza. Lembra do programa do Fábio Arruda? Que eu falei? Eu remarquei pra um outro dia. Nesse dia que eu remarquei, a gente fez o programa aqui e foi embora. Eu tava passando na porta da casa da minha mãe, que mora na mesma rua que eu. Esse gato tava dentro da área dela, apareceu dentro da área dela. E a minha irmã falou, Felipe, peraí, foi você que botou o gato aqui? Na hora que ela falou, foi você que botou o gato aqui, eu nem tinha visto o gato, eu já sabia que era ele. Eu peguei e falei assim, vamos descer, já pegar o gato. E eu peguei o gato assim, a vida se desenha. Se eu não tivesse remarcado aquele programa que tava marcado pra tal dia, talvez eu não ia passar lá aquela hora. E assim, hoje ele tá lá em casa e puta, fez uma total diferença na minha vida. E na vida da minha noiva. Eles fazem. E assim, esses dias, ele passou segunda e terça vomitando, nossa, já foi terrível pra gente. A gente já com a cabeça a mil, mas ele hoje tá um pouco bem? melhor. Acho que é ração, gato novinho ainda, aí não sei. Ixi, e tem bolo de pelo também, né? Como a gente tá na transição, tempo quente pra tempo frio, e eles se lambem, eles fazem bolo de pelo. Já nesse tipo de papo, daqui a pouco eu ler aqui daqui a pouco o Michael vai ler o superchat do Atomicando, aqui um abraço pro Renan Capelupi, do Atomicando. Falando sobre isso, a Casa do Consolador existe então há 30 anos. 30 anos. Eu achei muito legal o nome.
Casa do Consolador, porque geralmente quem procura realmente é porque tá precisando realmente de um consolo. E é o que eu sempre falo, não só em casa espírita ou umbanda e tal, mas até em igreja pentecostal, católica, eu nunca vi ninguém entrar dentro da igreja pela primeira vez ali, sorrindo, muito feliz, porque tá contente. Sempre porque alguma coisa deu errado. É o fato, você não vai no médico para fazer check-up. Alguns vão, mas são poucos. São poucos, pouquíssimos. Isso, pouquíssimos. Por que a senhora abriu a Casa do Consolador? Eu nasci numa família multi, né? Tinha espírita, tinha umbandista, tinha pastor evangélico e tinha católico. Eu cresci nessa miríade. Ainda por acaso cruzei com os ETs quando eu tinha 5 anos. Então é óbvio que eu sempre fui multi. 5 anos? 5 anos. Meu Deus. Então, e o que eu achava que quando você coloca eu sou o dono da verdade, você já está na mentira. Ah, sim. Então eu queria construir um lugar, ter um lugar onde nós pudéssemos prestar a lei da fraternidade, o auxílio sem ter um ídolo, sem ser alguém melhor que os outros, mas não estabelecendo, olha, você tem que pagar um pedágio, você tem que acreditar no que eu acredito, senão você não pode falar comigo. Então eu queria alguma coisa maior, mais ampla, mais ecumênica. Tá? E aí a gente começou a Casa do Consolador com essa mentalidade de juntar, minha base é kardecista, mas de juntar aquilo que Kardec trouxe com aquilo que eu vejo de bom na Umbanda, com aquilo que eu vejo de bom na medicina espiritual, aí vem o reiki, aí vem os ETs, aí vem o xamanismo. É para você não ter fronteira. Eu acho que a gente tem que ser muito simples. A verdade é muito simples. Quanto mais simples você é, mais perto da libertação você está. A senhora não encara, então, o espiritismo como uma religião mesmo, né? É como seria uma filosofia. É filosofia, ciência e religião. Ou espiritismo, o kardecismo. O que eu acho que está ruim? É você começar a dizer que se Kardec não falou, não tem. Kardec não falou em computador. Eu acredito piamente. Eu li o Livro dos Espíritos, que o Kardec publicou em 1857, quando eu tinha 11 anos. Sabe quem me mandou ler? O ET. Esse ET que a senhora teve contato a primeira vez com 4 anos? Foi 4 anos? 5. Com 5 anos? Não era... Não era, não. Eu nem lembro o nome dela. Porque eles apagaram muito da minha memória. A partir dos meus 13 anos, eles apagaram a senhora foi escolhida, a memória. Então. Não, digamos que eu tenho um karma lascado e eu tinha a última chance essa, para eu não ser exilada, entendeu? Então, o trabalho que eu estou fazendo nessa encarnação, eu vejo como última chance, ou vai ou racha. Ou eu aprendo desta vez, ou eu vou ser exilada de novo. Então, a senhora crê que nas suas últimas encarnações, a senhora tenha errado bastante. Eu tenho certeza, eu não penso A senhora fez regressão, trabalhou com isso? Eu tenho muitas lembranças, eu consigo algumas lembranças, porque eu sei ler arquivo acástico, né? Eu tenho essa paranormalidade, eu leio a energia, às vezes eu estou falando com uma pessoa e começo a ver coisas do passado daquela pessoa. Da pessoa? Caramba. Então, eu não tenho permissão para sair falando. Eu posso falar quando eu posso ajudar a pessoa. Tudo bem. Mas assim, sabe aquela coisa de... Se vê alguma coisa aqui, pode soltar. Tá bom, tá legal. Mas geralmente isso aí me vem para poder ajudar as pessoas a superarem traumas, né? Sim. Ou superarem dores que elas têm. Interessante isso, porque eu tava comentando esses dias... por mais que muitas vezes algumas pessoas me enxerguem como antissocial, porque às vezes eu chego no espaço, eu fico mais na minha e tal, eu sou uma pessoa que eu não consigo conviver sozinha. Eu não consigo viver sozinha. Eu não tenho esse aprendizado. Eu não tenho. Interessante. Mas você sabe que todo índigo é assim, né? O índigo é um desconfiado de natureza. Então, primeiro ele mapeia... O que é o índigo? Então, na Terra nós temos a cor da aura, tá? Tá. Cor índigo. Então... Os índigos sempre existiram na civilização, na quinta raça. Então, Leonardo da Vinci, os gênios todos que nasceram no século XIX, Einstein, Schweitzer, próprio Kardec, Leon Denis, Rudolf Steiner, Maria Montessori, Casal Quirri, todo esse povo veio para fazer transformação. O índigo vem para transformar. Nós temos 3 inteligências, né? A gente tem a inteligência racional, que fica no hemisfério esquerdo do nosso cérebro, é linguística, operacional, matemática, é aqui. E desse lado nós temos a inteligência emocional, criativa, intuitiva, sensível, as minhas aptidões, a minha capacidade de inter-relação e intra-relação, e a inteligência espiritual, que é aquela que eu sei que existe alguma coisa além de mim e eu me conecto com esta coisa, entre aspas, que existe. São as 3 inteligências. O índigo tem a inteligência racional e a inteligência espiritual mais desenvolvida que os humanos normais. Mas a emocional é igualzinha, ou seja,
Nós somos bomba-relógios. Sim. A gente veio para transformar, a gente veio para fazer, mas a gente tem muita energia e não tem tanta maturidade assim para dosar essa energia com misericórdia, compaixão, amor, perdão o tempo todo. A gente ama profundamente, a gente tem muita misericórdia, mas se alguém atravessar aquilo que a gente acha que está errado, a gente vai lá e pau, não é? Sim. Você não suporta injustiça, Não, certo? não suporta. Não suporta. Pois é, índigo é assim, não suporta injustiça. E o índigo martela até conseguir o que quer. É o que nós somos. Então a gente é desconfiado, a gente mapeia antes de se enturmar, mas a gente não suporta ficar sozinho. Ah, tá. Não, é verdade, eu me sinto dessa mesma maneira. Eu sou mas não é nem questão só de desconfiança, né? É questão que, assim, a gente se sente, às vezes, de certa forma, parece que pronto para ser atacado. Né? Isso. E a gente fica esperando, assim, vamos ver se aqui eu tô seguro. Ah, eu tô seguro? Beleza, então agora eu vou... Mas você sabe por que o índigo tem medo de ser atacado? Pode falar. Porque ele tem medo dele mesmo. É interessante. A gente sabe da nossa capacidade de construir e de destruir. Nós Sim. temos uma facilidade para falar muito grande. A gente pensa muito rápido. A gente saca muito rápido. Só que a gente não tem tanto controle assim. Por isso que a gente tem medo de ser a gente tem muito medo de ser agredido. Sim. Você entendeu? Porque a gente sabe que pode agredir. E não só isso, né? Esse fator do pensar rápido, tal, o que acontece com isso? Isso às vezes acaba fazendo, assim, até certa idade, pelo menos é o que eu percebi até agora, até certa idade, isso é super prejudicial pra gente. Claro. Nos traz ansiedade, por vezes depressão. Não tem índigo que não seja ansioso. A gente tem muita adrenalina, noradrenalina, a gente está sempre acelerado. Sim. Entendeu? Agora, chega uma hora que você começa a dosar, você para de perder tanta energia, você começa a dosar melhor, você vai entrando em mais harmonia consigo mesmo, aí é que você vai e realiza realmente o que você veio realizar. É quando você começa a se conhecer de fato, assim, aí. por dentro, né? Na verdade, porque a gente, eu sempre falo isso, a gente tem 20 anos, 25 anos, a gente fala, porra, nossa, já tô com 25 anos, não fiz nada, não sei o quê. Meu, a gente tem um puta caminho pra percorrer ainda. E a gente não enxerga isso. Problema dentro de casa, pode de fato ser espírito obsessor? Claro que pode. Lógico que pode. Eles convivem com a gente. Todos nós temos algum podre. Então, a possibilidade de termos obsessores é muito alta. E a às gente vezes resgata? É o grupo familiar. Resgata. Às vezes é o grupo familiar que é obsediado. Então, às vezes você vê uma casa que está tudo confuso, uma loucura, você tem espíritos lá aprontando pra caramba. Mas eu digo assim, a gente resgata na rua, às vezes passando pela rua, alguém se agarra, algum Pode, espírito se agarra? se você estiver andando na rua, num padrão vibratório inferior, e lá está um espírito com raiva, né, bravo pra caramba, se afiniza com você, ele vai te acompanhar. Então uma pessoa que já acorda puta da vida, xingando lá, Tá ferrado. tá ferrado, vai sair e vai dar tudo de errado. É. E o que fazer pra afastar os obsessores? É realmente tentar vibrar numa... Orar e vigiar. Você não tem que vigiar o seu vizinho, vigia seus sentimentos, seus pensamentos, suas palavras, suas ações. Orar é bem agir. E dentro de casa não tem nada igual o pessoal fala de toma banho de erva, coloca... Eu acho fundamental. Pra você tá sentindo que a coisa tá pesada, que você tá falando palavras que você não fala, tendo sentimentos que você não são seus, toma um banho de sal grosso do ombro para baixo, toma um banho de 7 ervas do ombro para baixo, defuma a sua casa, né? Que isso aí ajuda demais. Filha fez um superchat aqui também. E até já vou entrar numa questão antes da senhora responder. Por que a NASA ainda não achou o planeta da Sheliana? Na Estrela Maia, será porque é muito mortal para a vida? Muita radiação nociva para o DNA? Antes dele falar nisso, antes da senhora responder sobre isso, eu estava uns tempos atrás conversando, não lembro se foi ao vivo, se foi em off, sobre isso. Parece que, vamos por aí, que a nossa raça humana como começou a se desenvolver há 180 mil, 200 mil anos atrás, né? E a gente tem a tecnologia como a gente tem. Exato. Né? A gente já hoje consegue mandar um robô para um planeta, tirar foto de um buraco negro, ter o som de um buraco negro. E aí eu fico pensando, vamos imaginar que uma civilização por aí, distribuída no planeta, nesse universo infinito quase, né? Ele não é infinito porque ele continua se expandindo. Que nós temos. Imagina que uma civilização esteja em processo de evolução há 1 milhão de anos só. Não vou nem pôr mais que isso. A gente tá 200 mil, mais ou menos, há 1 milhão de anos. O tanto de tecnologia que eles podem ter, vamos supor, às vezes, para se tornar indetectável. Sim. Né? Sim. Que é o que acontece em Marte. Em Marte?
Como assim? Marte, a senhora acha que tem vida lá em Tem, Marte? tem vida em Marte. Se você, além das provas, né, que hoje nós estamos pegando pelas próprias imagens dos rovers que estão lá, e o Marco Antônio Petit, cara, se você conseguir trazer esse cara aqui, você vai ficar doido com as pesquisas do Marco. Na minha opinião, é o melhor ufólogo do Brasil. Marco Antônio Petit? Marco Antônio Petit. Legal, vou tentar. Fantástico, o cara é fantástico. Tem provas, tem esqueleto de lagarto, tem totem, tem escultura, tem objetos. Teve gente lá. Cadê essa gente que está lá? Alguma coisa aconteceu que acabou a vida de superfície, mas de intraplanetária dentro do planeta deve ter alguma coisa. Você tem, em 47, a mãe de Chico Xavier escreveu Cartas de uma Morta, né, em que ela descreve a vida no planeta Marte, que é corroborada por Ramatiz, que é um outro espírito, que é corroborado por Humberto de Campos, que é um outro espírito, psicografado por médiuns diferentes. Então você tem informação que vem de espíritos, você tem informação que vem de N canais que existem hoje no mundo, canais de ETs, né? E você tem agora que começou esses rovers a andarem por lá, provas físicas. Então a gente, sabe, fica ligado que alguma coisa está rolando e a gente está começando a perceber isso agora, entendeu? Você acha que a gente vai ver isso sendo divulgado? Eu tenho certeza. A questão é quando. Eu digo a gente... Sim, a nossa sua geração. A minha geração vai ver, imagina tu então. Nossa, vai tomar café com os caras. Porra. Vai ser legal, né? Aí eu vou falar muito da senhora. Falar, olha que ela me falou que eu ia tomar café com você, cara. Olha, quando nós formos menos hostis e primitivos, ou seja, bélicos, o contato é consequência natural. Né? Então o que precisa? A gente precisa parar de morder, a gente morde demais. Tem que começar a ficar mais brando, mais tranquilo, aí vai ser o contato natural.